Começou a gravação. Olá, estamos iniciando mais um programa Fábio D'Alonso Online. O nosso convidado de hoje é um amigo de longa data, a quem eu tive o privilégio de ser o seu subordinado. Falo isso com muita sinceridade, porque é um dos militares que aprendi a admirar, admirado, né, hoje já está na reserva, admirado por quem foi seu comandado, pela sua simplicidade, pela sua liderança, pela sua inteligência e o jeito simples de comandar. Estou falando do general Bandeira, ele que serviu aqui no nosso 62BI, que teve uma carreira brilhante dentro do nosso exército brasileiro, missão de paz na Angola, foi adido militar em Londres, comandou a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, na cabeça do cachorro. Estou falando novamente desse querido amigo general Bandeira, que preciso aqui fazer um parêntese. Tomei conhecimento, a questão de 2 semanas atrás, que ele estava vindo aqui para a região visitar alguns amigos e liguei para ele e falei, general, com o seu conhecimento, né, comentei aqui do podcast, com o seu conhecimento, o senhor não pode deixar de participar desse meu programa para falar sobre a Amazônia, que é um conhecedor do assunto, e também da guerra de Israel e da Palestina. Hoje nós vamos iniciar, nesse programa agora, falar sobre a Amazônia. Mas antes disso, general, muito obrigado pela sua presença aqui. Aquilo que falei é muito sincero, de coração, e sinto muito honrado com a sua presença nesse programa. Fabinho, olha, teu convite para mim é irrecusável e, na realidade, honrado estou eu estar aqui contigo, conversando sobre um assunto tão interessante como a Amazônia. Eu acompanhei, apesar de estar distante e a gente está quase 20 anos sem se ver, acompanhei teu sucesso político ao longo de 3 mandatos como vereador e fiquei muito triste quando você não foi eleito na última eleição por apenas 3 votos, privando até a população de Joinville de um representante excepcional, competente, uma pessoa com a tua capacidade e que entende os problemas da comunidade. Então, para mim, é uma grande honra, tenha certeza disso. Obrigado de coração, agradeço as suas palavras. General, nós vamos começar, como eu falei, nós vamos falar sobre a Amazônia. E a Amazônia é um assunto, né, muito complexo, delicado, muito se ouve de diversos, questão da água, a questão do mineral, nióbio, que nós vamos falar, da diversidade cultural, né, mas eu vou começar lendo aqui algo que, quando se fala da Amazônia, uma pergunta que se vem, ela ainda nos pertence? E a primeira que eu faço aqui, até em 1902, a proposta do chanceler alemão Oswald Christoph, barão de Rio Branco. Seria conveniente que o Brasil não privasse o mundo das riquezas naturais da Amazônia. Vou além. 1989, avançando um pouquinho, Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, disse: ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles. Assustador um pouco essas colocações de lideranças lá de séculos atrás, fazendo essas colocações. Depois nós vamos avançar nessa. Queria que o senhor já pensasse um pouquinho disso, mas eu quero começar com a diversidade cultural da Amazônia. Me fale um pouquinho disso. Isso. Como tu já anunciou aí, D'Alonso, eu tive o privilégio de comandar a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em 2016 e 2017. Uma experiência fascinante e um Brasil que eu desconhecia e que a grande maioria dos brasileiros também desconhece. E uma das coisas que me chamou a atenção inicialmente foi a diversidade cultural. A gente pensa que o Brasil é um país com uma única língua, que tem uma certa uniformidade cultural, e ao chegar lá e começar a visitar as comunidades indígenas, eu me deparei que na região que eu comandava, que corresponde mais ou menos ao estado do Rio Grande do Sul, 300 mil quilômetros quadrados, eu me defrontei com 23 etnias diferentes. 23? 23. Tucano, Baniwa, Irupidé, Rúpidas, Mirititapuia, e pelo menos 13 línguas ainda faladas, frequentemente, nessas tribos, nessas comunidades. E dessas 13 línguas faladas, umas 4 ou 5, inclusive
línguas escritas, não apenas da tradição oral, não apenas falas oralmente, com gramáticas e com quase dicionários. E cada comunidade dessas, cada tribo, cada etnia, com suas tradições, sua mitologia, seus cantos, seus instrumentos, seu artesanato. Então isso aí me deu uma noção dessa riqueza cultural, que é patrimônio de um país, não só suas riquezas minerais, suas riquezas vegetais, animais, não. A riqueza cultural também faz parte do patrimônio de uma nação. Isso me encantou lá com São Gabriel da Cachoeira. E é algo que é interessante de ser preservado, senão vai se perder para sempre. Exato. É sabido que 12%, que eu entro na questão da água, que é um assunto que eu sempre, quando estive lá como vereador, sempre defendi essa questão, sempre alertei, dei algumas palestras aqui na cidade. Eu sou um defensor dessa questão de que precisa ser enxergado de forma estratégica a água. Eu te pergunto, sabido que 12% da água potável do planeta encontra-se no Brasil. 70% dessa água está na Amazônia. Eu queria saber, há um cuidado específico em cima disso? A logística permite? O Estado consegue se fazer presente para ter esse olhar estratégico? D'Alonso, especificamente em relação à água da bacia amazônica, que é uma água coletada de vários divisores, vem desde o escudo das Guianas, dos Andes, do Planalto Central brasileiro, todos esses rios formam, então, aquele quase mar verde e líquido. Só que não há uma política específica em relação à preservação dessa água da Amazônia, porque vem tanto do Planalto Central, vem dos Andes, vem do escudo da Guiana, Venezuela, parte da Guianas. Então, não há uma preocupação. Agora, em relação à logística, que o Estado, para se fazer presente, ele tem que ter vias de transporte, ele tem que ter estruturas logísticas para poder fazer chegar os seus cuidados, sua atenção à população, às comunidades. A Amazônia é um desafio constante. Quase não tem estrada. Os rios, nem todos são navegáveis em toda a sua extensão. Então, para o Estado se fazer presente nos diversos rincões da Amazônia, é extremamente difícil. E esse quadro não tem se alterado muito ao longo dos últimos anos. Não há uma política bem definida de criar uma infraestrutura logística que envolva transporte, suprimento, manutenção e outras atividades logísticas, para que o Estado chegue às comunidades mais distantes. E tudo na Amazônia é distante. Tudo lá é imenso, tudo é gigante. E eu aproveitar o ensejo aí dessa sua colocação, e o Exército se faz presente como nessa região inóspita? O senhor comandou uma brigada, aproximadamente 2.500 homens, mas existe um comando militar, né, da Amazônia, né? Isso é composto com quantos homens, quantas brigadas, e assim, estrategicamente, como que há essa divisão? Que obviamente tem a função, a missão do Exército, né, de proteger essa área de invasões, enfim. Então, o senhor tem como me explicar aqui, e ao telespectador, essa questão, essa visão estratégica da posição do Exército, e quantos homens se encontram lá? Houve uma mudança do foco estratégico do Exército a partir da década de 80, 90, em que mudou um pouco assim o foco do Cone Sul e outras regiões, e começou a haver uma preocupação muito grande com ter presença na Amazônia. Não é um diagnóstico somente do Exército, é um diagnóstico de governos e também de institutos, organizações, que havia e há uma ausência muito grande do Estado na Amazônia legal. Sim. Não só no estado do Amazonas, a gente tem que fazer uma distinção. O estado do Amazonas é o maior estado da Amazônia. Existe uma Amazônia e uma Amazônia legal, que aí sim tem, apesar de não ter floresta amazônica, mas é considerado como sendo dentro da Amazônia legal, que é quase 60% do território brasileiro. E o Exército transferiu algumas brigadas do Sudeste, Sul, para a Amazônia, para aumentar a presença do Exército, por conseguinte, do Estado lá na Amazônia. Entendi. Uma região que foi identificada como estando meio abandonada, com uma ausência muito grande do Estado, faltando atenção básica de saúde, de educação e também de vigilância, monitoramento.
Então o Exército transferiu pelo menos umas 2 brigadas, e hoje o Comando Militar da Amazônia conta com 4 brigadas. 4 brigadas. Então a gente pode botar aí em torno de 15 mil 15 mil homens. homens e mulheres. Mulheres, né? Mulheres também. Então é uma presença bem mais maciça do que tinha na década de 80 e 90. E hoje, eu falo isso aí com tranquilidade, na região da Cabeça do Cachorro, nós estamos falando de uma área do tamanho do Rio Grande do Sul, de uma fronteira de 1.600 quilômetros envolvendo Colômbia e Venezuela. 1.600 quilômetros. É uma fronteira que nem país da Europa tem nem perto disso aí. Só o Exército que está presente na fronteira. A única presença verdadeira do Estado, ou a única presença eficiente do Estado, é do Exército. E como é que a gente atua basicamente? Através dos pelotões de fronteira. Nos rios principais que entram no Brasil, vindo da Colômbia, da Venezuela, ou no caso da Bolívia, quando é um pouquinho mais ao sul, tem lá um pelotão de fronteira destacado, em que vai lá um tenente, sargentos, com as suas famílias, e cria um pelotão com um certo nível de autossuficiência. E eles que monitoram o Brasil 24 horas por dia, sob as condições mais inóspitas, com dificuldades de comunicação, de internet. Obviamente que o Exército faz todo o possível para dar a melhor condição de vida para os militares e para as famílias. Mas é o Exército que está lá, inclusive, às vezes, fazendo missões que, em tese, não caberiam ao Exército, como é apoio de saúde e outro tipo de apoio, mas o Exército está sempre presente junto a essas populações fronteiriças, populações ribeirinhas e as comunidades indígenas, que é uma preocupação muito grande do Exército. Boa. Já vou pegar esse gancho aí também. Falamos de índio. Qual a situação das terras indígenas hoje? A gente escuta muito essa questão, e nada mais do que o senhor que passou por lá, conhece, tem essas informações para passar para os nossos telespectadores. Ainda mais na região de São Gabriel da Cachoeira, onde eu comandei, que eram 3 municípios: São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel e Barcelos. Barcelos e São Gabriel da Cachoeira é o segundo e o terceiro maior município do Brasil. Então são verdadeiros estados quase. E esses municípios têm uma característica: quase todos eles estão em terras indígenas, que têm um status especial. Então a situação de uma terra indígena é diferente de uma terra que não é homologada como terra indígena. Aplicação de lei, atuação de alguns órgãos públicos. Então, há restrições para atuação em terra indígena. Mas o Brasil hoje, é interessante, tem 13% do território nacional é terra indígena. 13%? 13%. Tá. Isso, a gente fala 13%, às vezes não significa nada, não vem nada na cabeça. Mas isso aí, em termos práticos, corresponde a 2 dos maiores países da Europa, Espanha e França. A área desses 2 países corresponde ao que nós temos no Brasil de terra indígena, e a maior parte dessas terras indígenas está na Amazônia. Na Amazônia, legal. Um pouquinho no sul, sudeste, nordeste. E um dado que é interessante: o Brasil é o país mais pródigo em termos de homologação de terra indígena no mundo. É incomparavelmente o país que tem o maior número de terras indígenas em relação à população. Nós temos hoje registrados no último censo em torno de 800 mil indígenas. 900 mil. Varia muito porque indígena ele se autodeclara. Uns 500 mil, 400 mil moram em terra indígena. Então nós temos, na realidade, uma França e uma Espanha para 400, 500 mil. Não que eu acho errado a demarcação, a homologação de terras indígenas. A questão, muitas vezes, é a seletividade, o critério e a necessidade de uma homologação numa terra indígena. Porque ela, ao mesmo tempo, ela tem benefícios para aquela população indígena que tem que manter sua cultura, tem que ter sua área de caça. Então, mas o que eu percebi é que às vezes tinham terras indígenas enormes, mas enormes do tamanho de municípios grandes, e com uma população indígena, uma aldeia no início, outra no final, e aquele vazio todo sem indígena. Então, a preocupação das demarcações daqui para diante do doravante é justamente o seguinte: escolher áreas que realmente serão importantes para a nossa comunidade indígena,
que é muito importante que sejam, de certa forma, protegidas pelo Estado. Legal. Talvez depois eu volte à questão indígena, mas eu vou pular para a questão da mineração. Falei na abertura aqui do nióbio. Nióbio, todos sabem, conhecem, né? É uma liga metálica, né? Que é utilizada, que ela é resistente a alta temperatura, que é utilizada em foguetes, aviões, né? E boa parte desse minério encontra-se no Brasil, salvo engano. Na Cabeça do Cachorro é uma fonte, Minas Gerais também, ou seja, o Brasil detém esse minério tão procurado, tão cobiçado pelo mundo. Me corrija se eu estiver errado. Existe, general, hoje uma exploração ilegal na Amazônia? O senhor conseguiu identificar isso? É sabido que existem muitas ONGs também espalhadas, muitas delas fazem um papel fundamental, mas lia algo a respeito, muitas também são usadas como uma possível ONG de fachada para encobertar justamente essas situações. O que o senhor chegou a ver alguma coisa nesse sentido? Chegou a observar alguma coisa nesse sentido? Até porque isso é sabido que o brasileiro muitas vezes tem dificuldade, é proibido de circular em determinadas áreas e o estrangeiro tem livre acesso em alguns pontos da Amazônia. Isso eu li, escutei algo a respeito disso, mas eu queria que o senhor me falasse o que o senhor viu em loco, ou se o que eu estou falando aqui não é bem assim, não é verdade, há um certo exagero nessas colocações que muitas vezes a imprensa coloca. Uma expressão muito importante que tu empregou, D'Alonso, foi in loco. Por exemplo, eu não estou falando da Amazônia sobre aquilo que eu li em livros, ou que vi em documentários, ou vi num outro podcast. Eu estou dando meu testemunho de uma pessoa que esteve lá e que viajou 20 mil quilômetros nos rios ou através de avião para conhecer toda aquela região, e que teve acesso a dezenas ou centenas de comunidades e rodou muito por aquela área, tanto pelo ar como pelos rios. Em relação à mineração na Amazônia, é importante destacar o seguinte: boa parte da Amazônia, ou pelo menos do estado do Amazonas, uma parte do Pará, uma parte de Roraima, ou é terra indígena ou é unidade de conservação. O C ou TEI, unidade de conservação. Pode ser uma reserva biológica, uma floresta nacional, um parque nacional, são várias categorias de unidade de conservação relacionadas ao IBAMA e ao ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Tanto terra indígena como unidade de conservação, ela vai ter restrições para a exploração de atividades econômicas. Terra indígena, a mineração é proibida. Até para o próprio indígena, às vezes, fazer uma cata, uma faiscação, tem lá os termos, é difícil também, eles não têm tanta liberdade para eles explorarem a parte de mineração. Então, onde tem terra indígena e unidade de conservação, não tem mineração legal. Empresas, Anglo ou outra lá, elas não vão estar lá, não vão se arriscar. Mas tem a mineração ilegal, que é um dos problemas graves da Amazônia, principalmente na terra Yanomami, e aí nós estamos tratando de ouro, que é o que a mineração ilegal, que o garimpo mais artesanal, garimpo mais artesanal e um pouquinho de draga, que é o que eles têm condições de fazer. Pegar a bateia, ficar lá no rio e pegar umas graminhas de ouro, é coisa pequena. Agora, exploração de nióbio, que São Gabriel da Cachoeira tem uma reserva, uma das maiores do mundo, no Morro dos Seis Lagos. Tântalo tem bastante. Terras raras, que são minerais estratégicos. Isto aí não é explorado. Porque uma boa parte dessas reservas, elas têm restrições. Terra indígena, unidade de conservação. Mas a mineração ilegal é um dos graves problemas da Amazônia, que cria conflito normalmente entre o garimpeiro ilegal e os indígenas da comunidade. Às vezes conflito, às vezes conluio, em que aquela comunidade indígena recebe alguma coisa do garimpeiro, mas muitas vezes conflito, o que até obrigou às vezes o Exército a criar um pelotão especial de fronteira numa determinada área, tendo em vista a magnitude do conflito entre a comunidade indígena e os garimpeiros ilegais. Eu até ia perguntar, o principal conflito é esse hoje na Amazônia?
Desculpe até interromper, Não, depois o senhor não, continua, mas mas já aproveitando esse gancho. esse é um dos conflitos Ah. e que, inclusive, o ano passado teve problema. Os Yanomami são sempre ameaçados com problemas. E o garimpo vai e é expulso. O próprio Exército já fez várias operações, junto com a Polícia Federal, junto com o IBAMA. O garimpeiro ele é meio nômade, ele é expulso, tem uma operação militar policial, ou seja, com emprego da força, eles são expulsos, mas dá 2, 3 anos, se a situação amainou, eles retornam para o lugar. Se lá tem um veio de ouro, eles vão lá e retornam. Então é um conflito que se arrasta por muitos anos. Conflito com os grileiros, questão de posse ilegal de terra, madeireiros, e às vezes o conflito com a questão da agropecuária. Então, agropecuária, sim. Então são conflitos que envolvem indígenas e outras atividades econômicas, legais e ilegais. Vou entrar na questão do clima. Qual a importância da Amazônia para o clima? Isso é uma questão que é muito discutida. Muito. Antigamente foi usada até de forma indevida como uma propaganda, às vezes até internacional, para forçar uma preservação, às vezes um pouco radical. E até criar uma expressão que não corresponde à realidade científica, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não. Isso não é a verdade. O pulmão do mundo praticamente é o oceano, são as algas, as algas que fazem a fotossíntese, elas captam o gás carbônico e jogam oxigênio. 55%, 60% do oxigênio produzido vem dos oceanos. As trocas gasosas da Amazônia, CO2 com oxigênio, praticamente servem para manter o equilíbrio da própria floresta. Então, em termos de controle de emissão de carbono, ou captação, sequestro de carbono e liberação de oxigênio, isso não vai para o mundo. Isso fica restrito para poder manter aquele sistema fantástico que é a floresta amazônica. Mas ela tem uma influência regional no clima importante. A água que é evaporada na região equatorial, perto da bacia, da foz do Amazonas, ela se transforma em nuvens carregadas de umidade, entram pela calha do Amazonas, vão trocando água, umidade, com a copa das árvores, é um fenômeno chamado de evotranspiração, e esses rios suspensos, voadores, ou seja, essas nuvens carregadas de água e umidade, elas vão em direção aos Andes, batem nos Andes e vêm em direção, então, ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, deixando essas regiões mais úmidas do que em outras partes do mundo na mesma latitude. Então, o centro-oeste, o sudeste do Brasil poderiam ser desertos e não são, em boa parte, por causa dessa umidade, esses rios suspensos voadores que entram, vêm lá do Atlântico, cruzam todo o Amazonas, batem nos Andes, não tem como prosseguir para o Pacífico, e aí descem centro-oeste e sudeste e sul, deixando umidade e chuva para essas regiões. Então, ela é muito importante para a regulação do clima aqui na América do Sul. Muito. Quando eu comentei no início do programa que de uma mente diferenciada, brilhante, talvez a entrevista já começa a mostrar que eu não estava exagerando. General Bandeira é um dos primeiros colocados da sua turma da Academia Militar das Agulhas Negras e não preciso falar mais nada. No início, general, eu fiz aquela provocação das posições de lideranças com relação à Amazônia. Nós falamos aqui, aproximadamente 15 mil homens e mulheres, nosso exército brasileiro, fazendo esta segurança nesse ponto tão importante para o mundo, que graças a Deus é um patrimônio brasileiro. Nós corremos risco de uma invasão, de uma ocupação por parte de um outro país? Essa pergunta, D'Alonso, é bem interessante, é uma pergunta inteligente, e ela, volta e meia, ela aparece em algumas discussões. Sim. Ou seja, é uma questão recorrente. Recorrente. Tu falou sobre os interesses internacionais, sobre a Amazônia, sobre internacionalizar a Amazônia. Está tudo dentro desse mesmo contexto. Tu vai ver que, eventualmente, um líder europeu faz algum tipo de declaração sobre queimados na Amazônia, sobre preservação da Amazônia, sobre a questão indígena. O príncipe Charles, quando era príncipe ainda, veio no Brasil.
o rei da Noruega vem no Brasil uma vez visitar, os indígenas, o Sting. Então, a gente percebe um movimento internacional no sentido de demonstrar para o mundo a importância da Amazônia e da preservação da Amazônia e do indígena, do meio ambiente e do indígena. Mas, primeira coisa, em termos de invasão da Amazônia, é algo extremamente improvável. Invadir a Amazônia, conquistar a Amazônia e manter esta conquista através de uma ocupação militar ou política, eu acho que é quase improvável. Se o próprio Brasil não consegue ocupar, porque é doença, é um calor insuportável, eu morei lá há quase 2 anos, é 36, 37 graus com 90 e poucos por cento de umidade. Malária, eu peguei malária, é uma doença terrível, não tem logística. Como é que um país, mesmo que seja qualquer país, como é que vai manter uma estrutura militar gigantesca para ocupar uma área que cabe quase a Europa inteira, que é a Amazônia? Então, não faz sentido a gente falar numa ocupação militar, ou seja, o emprego do hard power para impor algum tipo de influência. Explica para os nossos que estão acompanhando o que significa isso. Sim. Então, olha só, diplomaticamente, tá? Nós temos 2 tipos de abordagem. Quando um país quer influenciar uma determinada região ou impor uma decisão a uma região. Ele pode usar o hard power, ou seja, como os Estados Unidos utilizaram no Afeganistão e Iraque. Invade, tropa, armamento, equipamento, a marinha, força aérea. Hard power é um poder pesado, é o uso da força bruta militar. E nós temos o soft power, que é mais suave, mais sutil, mas às vezes mais até poderoso do que o próprio hard power em termos de estratégia de médio e longo prazo, ou de atingir objetivos de médio e longo prazo. E o soft power vai então trabalhar mais com corações e mentes. Foi uma das lições que os Estados Unidos aprenderam no Vietnã. Eles acreditavam, queriam resolver o problema da guerra do Vietnã, aumentando cada vez mais o emprego da força militar. E, no entanto, chegaram à conclusão depois que eles deveriam ter usado mais soft power para conquistar o coração e as mentes dos vietnamitas para poder com que seus objetivos fossem atingidos. Então, o que ocorre, a gente percebe, é um movimento no sentido de que haja uma mudança de percepção em relação à soberania absoluta do Brasil em relação à Amazônia brasileira. Isso chama-se janela de Overton. Ou seja, quanto vai fazendo, vai mudando um pouquinho a percepção, sem que as pessoas percebam que haja essa mudança, e chega um determinado momento em que a gente passa a aceitar esse novo normal, essa nova realidade. Então, hoje se comenta muito sobre soberania relativa. O próprio Al Gore, o que ele quis dizer? Olha, a Amazônia está situada no território do Brasil. Porém, mas não quer dizer com isso que o Brasil pode fazer o que quiser com a Amazônia, porque ela é um patrimônio da humanidade, não é um patrimônio exclusivo do Brasil, porque as suas influências, a sua importância é para o mundo, não apenas para o Brasil. Então, essa é a questão, e essa é uma discussão que ela tem sido discutida em vários fóruns internacionais, ONU, painéis de mudanças climáticas. O importante nessa questão é o seguinte: se o Brasil não quer que sofra muita interferência na sua soberania sobre a Amazônia, ele tem que desenvolver maneiras de preservar a Amazônia, mas desenvolvendo. Exatamente. Deixa eu pegar um gancho aqui já também nessa sua colocação, a questão, o senhor comentou ali, a questão do desmatamento, né, que tem acontecido, fogo, o que é a realidade daquilo que aparece na imprensa, as queimadas, elas acontecem, desmatamento, é isso mesmo? Em loco novamente, o senhor que esteve... Olha só, D'Alonso, quando a gente trata de termos, de categorias filosóficas como realidade, eu não posso me arvorar
a ser a pessoa que que sou o guardião supremo da realidade, ou o guardião supremo da verdade. Isso eu deixo para o Ayatollah Khamenei lá do Irã. Eles são os guardiões supremos da verdade. Eu não sou o guardião supremo da verdade. Eu tenho uma perspectiva que eu busco que seja imparcial, sem ideologias. Eu não me deixo influenciar por ideologias quando faço uma análise, para poder manter meu pensamento crítico afiado e meu olhar bem aguçado. E procuro ver a questão por vários ângulos. Então, não há dúvida que ocorre desmatamento. E ocorreu, e vem ocorrendo, na realidade, há décadas. Isso não é privilégio de nenhum governo. Aliás, privilégio. Isso não é uma característica de nenhum dos governos. Não tem nada a ver com esquerda e com direita. O desmatamento é um fenômeno meio que natural. Não que a gente tenha que aceitar o desmatamento excessivo, mas sempre ocorre um avanço e, às vezes, um recuo do desmatamento. Porque a floresta amazônica ela é extremamente resiliente. Não quer dizer com isso, por ela ser resiliente, que a gente vai descuidar da preservação. Não. Mas, às vezes, tu desmata uma área, logo depois vem a floresta secundária, não é mais aquela floresta primária. É uma floresta que foi devastada, depois ela cresce com uma rapidez incrível, porque tem muita umidade, muita insolação, ou seja, tem muita energia para aquelas plantas crescerem. Rapidamente tem uma floresta secundária, quando vê 3, 4 anos depois, já está a floresta recuperada, restaurada no seu vigor, na sua extensão. Então, há um fenômeno. Obviamente que a fronteira agrícola, agropecuária do Brasil foi expandindo. Então, quando a gente fala em desmatamento, basicamente nós temos Rondônia, Mato Grosso, uma parte Tocantins e a parte oeste do Pará. É onde a fronteira agrícola chegou. Já, se a gente pudesse dizer assim, o coração da Amazônia, o core da Amazônia, o núcleo, esse está preservado, é dificílimo realmente de desmatar. Eu andei muito de avião, às vezes eu andava 2, 3 horas de avião, por exemplo, de Manaus a São Gabriel da Cachoeira. Nós estamos falando aí de 1.000 quilômetros de avião. Eu não encontrava uma área desmatada, porque era justamente neste coração que eu circulava. Obviamente, nas margens da Amazônia tem havido desmatamento. E tem que ter realmente um cuidado. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Mas, sustentável. Mas normalmente são regiões mais ou menos definidas, não tem penetrado demasiadamente. E tem que haver um controle e tem que haver uma política de controle de queimadas e desse desmatamento. Eu estava lendo esses dias, essa questão de sustentabilidade, né? Hoje, eu já falei no programa anterior, hoje números indicam que nós precisaríamos de 2,9, quase 3 planetas a mais para suprir as nossas necessidades. E agora, semana passada, lendo uma matéria e assistindo um programa também, descobri que a solução para o planeta Terra, a questão da energia para o planeta Terra, encontra-se num lugar que até então, quando se foram pela primeira vez, o objetivo era de mostrar que o país tal chegou primeiro, o outro chegou depois, era a disputa para quem chegasse à Lua. Estou me referindo à Lua. E hoje não. A Lua, estudos já comprovam que ela possui hoje a fonte de maior energia, que é o hélio 3. Que vai ser o que vai, inclusive defendem que vai ser a energia que vai salvar o planeta Terra. Por que a Lua tem esse hélio 3? Eu também não sabia. Porque a Terra não tem, em virtude de, se tem pouco, em virtude da atmosfera. E a Lua não tem atmosfera e são partículas que vêm do Sol. Então, um grande número desse tal do hélio 3, que segundo cientistas, vai ser a energia que vai salvar o planeta Terra. Tu imaginavas escutar isso? E o chinês hoje é o maior explorador que está investindo pesado nisso, já chegando à frente para ter esse domínio de certa forma. Que loucura, General. Impressionante, D'Alonso, é interessante isso aí. General, eu quero deixar o senhor à vontade aqui, essa parte da Amazônia já começa a chegar ao final.
Eu queria que o senhor ficasse à vontade para fazer alguma colocação interessante daquilo que mais lhe marcou na Amazônia nesse período que o senhor lá esteve, aquilo que talvez como mensagem que quem está nos assistindo agora, que o brasileiro possa entender o que é a Amazônia, o que o seu coração entendeu e viu da nossa querida Amazônia. Bom, olha só, D'Alonso, então, desafios para o futuro da Amazônia. Uhum. A questão da Amazônia ela é bastante controversa. Nós temos uma questão indígena, uma questão ambiental. Eu quero deixar muito bem claro que eu sou muito a favor da preservação do meio ambiente. Uhum. E sou muito favorável também à preservação da cultura e da identidade dos indígenas. Houve um tempo que, até no tempo do Serviço Nacional Indígena, fundado por Rondon, que depois se tornou na FUNAI, em 73 mais ou menos, uhum. em que o objetivo, não do Brasil, mas isso é uma coisa que foi trazido do próprio europeu, do ocidental, era incorporar o indígena à comunidade nacional e que os indígenas adotassem os valores culturais da civilização, entre aspas, dos brancos. Eu não gosto de tocar em nada de branco, nada de cor de pele. Eu tenho uma aversão a qualquer menção à cor de pele. Somos todos seres humanos. Exatamente isso. Eu pego mais sol, tu pega menos sol, mais branquinho. Eu tenho isso aí. E também até o próprio indígena, nós todos pertencemos à comunhão dos seres humanos e, no caso, aí a comunidade brasileira. Mas tinha essa ideia seguinte, não, para o índio, para o indígena, não se pode falar índio, é indígena. Então, uma coisa interessante. Para o indígena ser feliz, eles acreditavam, inclusive os missionários salesianos que foram na Amazônia, que o indígena teria que adotar os nossos valores, porque seriam os valores mais corretos, com tecnologia, com conforto, a nossa música. Isso foi mudando, esse paradigma foi mudando a partir da década de 80, 90. E a ideia, então, é o seguinte, é que o indígena participasse da comunidade nacional, ou seja, vocês são brasileiros, também são brasileiros, mas vocês também podem ser tucanos, baniuas, pode ser rúpidas, e podem e devem manter a identidade cultural de vocês, porque isso é uma riqueza para o Brasil. Um país que tem um patrimônio cultural é um país rico também, em valores imateriais. A grande dificuldade em relação a esse aspecto é que o indígena, a terra indígena foi concedida em abundância de extensão territorial, só que isso não resolveu o problema dos indígenas. Eles passam fome. Eles não têm acesso quase à saúde, à alimentação, à educação básica, porque o braço do Estado não é longo o suficiente para alcançá-los. Isso é uma coisa muito triste. Foi um período assim em que me comoveu muito, me sensibilizou. Essa dificuldade que o indígena... sem querer criticar FUNAI ou Secretaria Especial de Saúde Indígena ou outros órgãos que atuam, eles, até pelas dificuldades logísticas e por outras questões que eu não quero entrar muito, não quero me aprofundar demais nessas questões, eles não conseguiam prestar o serviço que deveriam prestar aos indígenas, sem fazer juízo de valor nenhum. Sim. Eu só estou dizendo o seguinte, o que meus olhos viram e que meus ouvidos escutaram ao conversar com mais de 40 capitães, que eram eles não chamam cacique, eles chamam capitães. Eles se sentiam abandonados pelas próprias organizações que deveriam cuidá-los. E as federações indígenas, institutos socioambientais, muitas vezes os interesses dessas organizações indígenas ou ONGs que se diziam protetoras dos direitos dos indígenas, muitas vezes eles não estavam em sintonia com as reais necessidades dos indígenas. Parece que a agenda das comunidades e das organizações era um pouco diferentes. E muitas vezes eu sentia que o movimento indigenista ou a questão indigenista era pano de fundo para a questão ambiental. Ou seja, põe terra indígena porque aqui a gente consegue fazer a preservação ambiental. E praticamente a Amazônia está cercada por terras indígenas
e unidades de conservação. Então, ali o agronegócio não vai chegar lá. O agronegócio não se instala onde tem terra indígena homologada e onde tem uma unidade de conservação já consolidada por lei. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Então, esse aspecto da desassistência é realmente muito difícil e não tem muita solução, porque as terras indígenas estão lá, estão homologadas, o Estado não consegue chegar lá, o Exército tem limitações. Muitas vezes eu quis fazer um pouquinho mais, eu levava saúde, levava médicos, dentistas, ajudava a fazer, até montar um hospital cirúrgico no meio da selva para fazer cirurgias nos olhos. Mas era uma coisa muito limitada no tempo e não era a missão precípua do Exército. A gente fazia isso com uma coisa subsidiária. Quem tinha que fazer não tinha, às vezes, fôlego, não tinha oxigênio, não tinha musculatura para fazer essa ação do Estado. O Estado tem que agir em proveito da sua comunidade. Então, isso aí na Amazônia realmente me deixou um pouco desiludido. Há muita corrupção. Muita corrupção, muito desvio. Algum segmento? Todos, saúde, educação, todos. Por exemplo, eu chegava lá na comunidade indígena, via lá uma criancinha, um indígena, com uma cara assim de fome, e aí eu ia conversar às vezes com um professor da educação indígena, que é diferente. Existe uma secretaria especial para a educação indígena, existe uma secretaria especial para a saúde indígena, porque na terra indígena tem que ser tudo diferente. E aí eu falava, não, mas por que essa criança está com uma cara de fome assim? Porque a merenda escolar que era previsto ser entregue não era entregue. Então, até desvio na merenda escolar daquelas criancinhas, daqueles indígenas. Tá. Livros didáticos não chegavam. Então, veja, era uma situação caótica em termos de educação, em termos de saúde e de alimentação. Basicamente é mandioca, é o chibé e o beiju e pouquíssima proteína. Isso leva a uma espécie de subnutrição que não é aparente. Como eles comem a mandioca, eles ficam até meio cheinhos, mas eles não estão bem nutridos. Até sujeitos a doenças e a mortalidade infantil e outros problemas mais. Mas foi uma experiência riquíssima da minha vida em que realmente eu pude conhecer o que é o indígena verdadeiro. Não aquele indígena de Manaus que é para turista, é interessante, é uma fonte de renda, mas aquele indígena que está vivendo na comunidade de uma forma tribal, ancestral e tendo que sobreviver da terra que dá mandioca somente. E só para... É uma coisa muito interessante, a gente imagina aquela Amazônia, aquele Rio Negro enorme, vindo lá da Colômbia, chegando até Manaus, a gente pensa, bom, mas e aquela floresta, e vai ter animais, vai ter peixe? Não tem quase peixe e é difícil. Eu não vi, nesses meus quase 2 anos, eu quase não vi um mamífero grande naquela selva. É interessante. Então, mandioca, e aquela roça de mandioca, eles fazem a queimada, tem o período certo, faz a queimada, controla, planta e depois colhe a mandioca. Tem os rituais aí, então... Legal. General, quero agradecer muito a sua participação. Espero que quem pôde nos acompanhar pelas nossas redes sociais tenham gostado desse bate-papo, assunto que volta e meia, né? A mídia explora, fala, mas nada melhor do que ter alguém que passou por lá, né? Que comandou uma unidade militar, que teve a oportunidade, inclusive, né, por essa logística que o Exército proporciona, de estar na fronteira, no pelotão destacado, junto com o indígena, vivendo mesmo a Amazônia. Acho que essa é a palavra, vivendo mesmo a Amazônia. Então, quero agradecer o senhor, por favor. Só para, eu acho um esclarecimento final que é fundamental. Vivendo lá, convivendo com essas pessoas humildes, com as comunidades indígenas, e vendo a exuberância da floresta amazônica, aqueles rios, aquelas montanhas. Tem montanha, lá em São Gabriel da Cachoeira tem o maciço da Neblina, é o nosso ponto culminante do Brasil, coisa linda. A gente acaba se identificando com essas pessoas e acaba tendo uma nova visão sobre a questão da proteção ao indígena e também da preservação da nossa floresta amazônica. São patrimônios ambos de uma forma intrincados, tanto a floresta como o indígena,
E eu sou muito favorável, então, à proteção do indígena e à preservação da floresta amazônica. Eu só, às vezes, tive alguma desconfiança em relação ao uso ideológico da questão indígena e da questão ambiental. Então, tu fala em proteção indígena, 100%. Preservação do meio ambiente, eu estou 100% dentro. Agora, tu fala em ambientalismo, indigenismo, tu botou um ismo, está dando uma conotação ideológica. E alguém que quer se aproveitar daquilo para um outro interesse que não é aquele que está na fachada. Então, essa foi a minha grande preocupação nesses 2 anos. Mas sou um defensor do meio ambiente e um defensor das nossas comunidades indígenas. Mas critério, e tem o social. A gente nunca pode esquecer o seguinte: tem uma população que tem que ser sustentada, que tem que ter salário, tem que ter alguma renda, tem que ter comida. E às vezes, então, a busca do desenvolvimento sustentável, ou seja, gerar um pouco de riqueza sem danificar o meio ambiente ou danificando de forma que seja recuperável, é o desafio da Amazônia para o século XXI. Legal. E nosso povo tem que estar sempre protegido. Legal. Mais uma vez, General, obrigado pela sua participação. Como falava, espero que quem nos acompanhou pela rede social gostou, e tenho certeza que gostou. Foi uma aula. Quero lhe agradecer. O prazer de te reencontrar depois. Eu tive ano passado, né? O general mora, quem não sabe, mora em Porto Alegre. Também comandou a PE, né? Quando coronel. Isso. Aliás, para fechar o programa, general, a questão de Porto Alegre, essa catástrofe que aconteceu aí agora nos últimos meses, triste, né? Triste, e a recuperação, podemos colocar, eu li e escutei, 50 anos. É isso mesmo? Depende do setor, né? Sim. Por exemplo, o aeroporto de Salgado Filho estão dizendo que é final do ano, mas tu vê só um aeroporto ficar 8 meses. Olha só. Dos polos da região sul, Porto Alegre, ficar sem ligação via aeroporto, via aérea com o resto do Brasil, é um negócio complicado. Mas então, aeroporto. Algumas rodovias, 3, 4 anos. Agora, as habitações, que realmente nós tivemos aí 600, 700 mil, mas um número expressivo de pessoas que ficaram desabrigadas. Quanto tempo vai levar isso aí? E para a economia voltar de novo, com seus 3 setores a funcionar direitinho em algumas localidades, isso aí vai levar muito tempo. Tiveram localidades que praticamente desapareceram do mapa. E talvez aquela cidadezinha, aquele núcleo urbano, tenha que se mudar para um outro local, porque olha só, pode ser que não seja um evento isolado que vai acontecer daqui a 50 anos. Pode ser que se repita, a gente não sabe. A tendência é essa. A gente não sabe ainda como que as mudanças climáticas vão afetar realmente isso aí. Agora, é importante uma atuação política bem direcionada, técnica, não ideológica, para abordar a questão de maneira a atenuar os efeitos da mudança climática. Bom, se nós vamos conviver com mudanças climáticas, então vamos fazer alguma coisa. Vamos desassorear os rios, vamos desassorear o Guaíba, construir muros de contenção, fazer mais bombas de recalque para o sistema pluvial. Agora, para tudo isso, exige recursos e vontade política e vereadores competentes. Legal. General, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Encerramos aí a participação hoje, né, desse tema Amazônia, mas vamos voltar. E o próximo tema, que vamos falar sobre o conflito de Israel e a Palestina, ele também é nosso convidado, porque tem um conhecimento muito grande. Fechamos então o D'Alonso Online Amazônia. Obrigado. Eu que agradeço. É isso? É selva. Selva? Selva, muita selva. Obrigado. Valeu, meu amigo. Obrigado.